É difícil para nós, filhos, termos uma imagem de fato realista de quem é a nossa mãe, tá? A gente sempre tem uma tendência a idealizar a nossa mãe. E aí, quando a gente idealiza nossa mãe, assim como não só a nossa mãe, mas muitas pessoas, muitos líderes, a gente idealiza uma pessoa sobre aquela pessoa. A gente cria muitas vezes expectativa e uma situação irreal sobre aquela pessoa, tá? Na caixinha dos stories que eu abri hoje no Instagram, uma ex-aluna nossa de reprogramação, psicóloga, disse assim: como dizia Freud, tudo é culpa da mãe. Para quem é da área de psicologia vai entender o que eu estou falando, tá bom? Mas ela mesma, né, continua a sua caixinha que diz: tudo é culpa da mãe, mas é um ser fundamental no equilíbrio da construção dos filhos. E eu quero começar falando que ninguém vem ao mundo se não for pela mulher. Ninguém vem ao mundo se não for pela mãe. Então só aí ela já merece um grande lugar no nosso coração, já merece a nossa honra. Mas muitas vezes a gente idealiza uma pessoa na nossa mãe, a gente idealiza um tipo, um estereótipo, um padrão, que muitas vezes não é verdade. E quando ela não corresponde às nossas expectativas, começa um movimento de se afastar da mãe. Basicamente, os conceitos que nós vamos falar aqui é da reprogramação biológica e da constelação familiar, tá bom? Então, quando a gente se afasta da nossa mãe porque a gente cria nela uma imagem do que a gente quer que ela seja e não o que ela de fato está sendo, eu anotei aqui é uma postura infantil que todos nós experimentamos em algum momento da vida. E aqui o grande problema é que muitas pessoas ficam presas nessa exigência da mãe, sem se dar conta que a imagem que nós projetamos na nossa mãe, ela não existe. Como diria Padre Quevedo, ela não existe. É até mesmo impossível de ser realizada muitas vezes porque a gente coloca uma expectativa tão grande, uma postura tão irreal do que o ser humano pode ser, aquela questão do herói, a minha mãe é minha heroína, que a gente se frustra muitas vezes. E aí você passa a ficar numas exigências, você passa a cobrar da sua mãe algo que ela não pode te dar. Deixa eu só colocar o tema aqui, gente, para deixar fixo, para quem for entrando, saber do que a gente está falando, né? Tem gente que cai aqui e nem sabe do que a gente está falando. A importância da mãe em nossa vida. Só que nem tudo são flores, né? Então a gente já começa falando aqui situações que a gente idealiza demais na nossa mãe. E a gente esquece que a nossa mãe, a sua mãe, a minha mãe, vocês que são mães, são seres humanos e têm as suas limitações. Como uma metáfora de luz e sombra. Todo mundo tem sua luz, todo mundo tem sua sombra. Yin e Yang, existem as duas questões. Então quando a gente olha para nossa mãe, e a nossa live aqui é de adulto, então a gente pode falar abertamente, papo de adulto. Quando você já é adulto e você olha para sua mãe exigindo dela coisas, quando você olha para sua mãe e quer que ela te dê coisas e situações e cobra dela e faz uma exigência que ela não é capaz de atender, eu quero dizer para você que você possivelmente está infantilizado. E o estar infantilizado é não enxergar a totalidade da sua mãe. Não enxergar que sua mãe é um ser humano e também tem as suas questões, também tem os seus traumas. E muitas vezes esses traumas que nossos pais, no caso a nossa mãe tem, é uma dor só dela. E quem somos nós para exigir que ela olhe para os conflitos? Quem somos nós para cobrar da nossa mãe uma evolução? Sistemicamente, você não tem o direito de fazer isso em nenhum momento da sua vida, tá?
E quanto mais você exige, mais você se emaranha com a sua mãe. Então, a nossa mãe acertou muitas vezes, mas também errou muitas vezes. A nossa mãe acertou e vai acertar muitas vezes, e também errou e vai errar muitas vezes. Sem aquela questão do, nossa, minha mãe é minha heroína. E eu sei que muitos de vocês aqui, todos nós aqui, temos em algum momento a visão que nossa mãe foi a nossa heroína. E de fato, talvez ela seja a sua heroína, a minha heroína. Mas é enxergar que a nossa mãe também tem os seus defeitos. Enxergar que a nossa mãe também tem as suas questões. E aí, quanto mais você está de bem com a sua mãe, estar de bem não é o tô de mal, né? Belém, Belém, nunca mais tô de bem, não é fazer as pazes. É você fazer as pazes com a sua mãe dentro de você. Isso é o que mais importa. Muitos de vocês, às vezes, talvez não tenham mais a mãe. Muitos de vocês talvez não tenham a oportunidade mais de contar com a sua mãe. Mas sua mãe já fez o necessário para você, que ela te deu a vida. Assim como algum homem também. A Gi comentou aqui, ela fez o que achou que era certo, se errou foi tentando acertar. Eu acredito, Gi, nessa frase, eu diria que uns 98%. Porque dificilmente alguém faz algo pensando em errar. Pode ser, talvez não seja a melhor estratégia, mas dificilmente alguém faz algo pensando em errar. A gente sempre tenta fazer algo para dar certo. E a Thalita disse aqui, dói acertar que não sou e nunca fui a prioridade da minha mãe. Começam os corpos de dor, tá? Essa, Thalita, talvez seja uma percepção sua, não que de fato ela seja verdadeira. Ou talvez a sua mãe não estava pronta para isso. A vida trouxe a ela situações que ela não soube lidar. Assim como nós, filhos, assim como nós, profissionais, nós, adultos, também vamos encontrar muitas situações da nossa vida que, ou estamos encontrando, que a gente não quer olhar agora. Tem situações que a gente fala assim, não, depois eu vejo. Tá dolorido demais. Ah, um dia eu resolvo. Se a gente tem esse direito, por que a nossa mãe não tem? Então já começa por aí a questão do emaranhado. E o que é estar de bem com a nossa mãe? O Hellinger, que é o criador das constelações familiares, diz que estar de bem com a nossa mãe é estar de bem de fato com a nossa vida, porque foi ela que nos trouxe, tá? E ele fala bastante que a forma como nós tratamos a nossa mãe é a forma como a gente trata a própria vida. E essa percepção tem um sentido muito especial se a gente olhar para nossa mãe como a porta de entrada para o mundo. Ninguém vem ao mundo a não ser pela mãe. Ah, mas eu adotei, mas veio por uma mãe. Ah, mas eu fertilizei, veio por uma mulher, veio por uma mãe. Só por isso, vocês, mulheres, e meu público é 87% mulher, 13% homem, só por isso, vocês já são as coisas, vocês são o centro do universo. Eu sempre digo aqui, sempre digo para os meus pacientes que imagina se todas as mulheres um dia, todas as que existem na Terra, resolverem não ter mais filhos. O que isso significa? Significa que o mundo tem data para acabar. Porque todo mundo sabe que vai morrer um dia. Então, é a mulher que renova o mundo. É através da mulher que você vem. É a porta de entrada da vida, tá? E cada um tem a sua história. Cada um traz aquilo que o seu sistema familiar também influencia em você. Quando a gente fala influencia, não significa determina. Onde você nasceu, você não tem responsabilidade. Mas onde você vai morrer, a responsabilidade é toda sua. Se você, em algum momento da vida, resolver assumir a vida adulta. Se você ficar infantilizado, possivelmente você vai nascer, viver e vai estar no leito de morte, morrendo, reclamando da sua mãe, reclamando de onde você viveu e culpando a tudo e a todos, sem assumir a autorresponsabilidade. Faz sentido isso, gente? Olha aí, Vanessa disse, orgulho de ser mulher. Cara, só por isso as mulheres já deveriam ser mais valorizadas. Só por isso a própria mulher já precisaria olhar para si
e não precisaria fazer tantos movimentos contra a masculinidade, contra o homem. Não que não tenha que fazer, que não tenha que combater algumas coisas cretinas que acontecem, tá? Mas só por isso a mulher já é o centro do universo, tá? Então, simbolicamente, a mãe e o pai, e de uma forma muito mais especial a mãe, estão ligados intimamente ao que liga a uma força da vida, tá? Pois é através deles que a gente pode vivenciar primeiramente a nossa existência. Quando você nega a sua mãe, homem é 50%, mulher também é 50% na responsabilidade de um filho. Então, eu tenho DNA de 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Se a gente for considerar que no começo da vida, a mãe se torna a pessoa mais importante do filho, não é que o pai seja dispensável, mas entre pai e mãe, é a mulher que é acionada. Portanto, que o filho, pelo menos nos seus 2, 3 primeiros anos, ele enxerga o mundo basicamente pelo olhar da mãe. Olha a Jamile, que frase bonita que ela disse: planta que nega as suas raízes, morre. E eu vejo muito isso na prática. Não significa que se você que está aqui hoje, você entrou para tentar entender um pouco mais o porquê que você não gosta da sua mãe, porquê que você não se dá bem com a sua mãe, ou porquê você ama tanto a sua mãe. As duas situações podem emaranhar, mesmo o amar demais. Vou dar um exemplo para vocês de um atendimento que eu fiz agora há pouco, às 5 horas da tarde, eu estava falando sobre isso. Uma mulher de 43 anos que não consegue sair de casa. Sabe conscientemente que o desejo dela é sair. Sabe conscientemente que ela quer constituir uma família com um atual namorado / noivo que ela tem. Mas ama tanto a mãe, é um amor que causa até dor, que ela não consegue sair de casa. Por quê? Porque ela olha muito para a dor da mãe, assume uma posição que não é dessa pessoa, tá? E olha para as dores da mãe, achando que se ela sair de casa ela vai matar a própria mãe. E olha como o sistema se emaranha. Essa pessoa que veio fazer uma sessão de programação comigo, presencial, lá na clínica, não sai da casa da mãe. E por quê? Também porque essa mãe da minha paciente teve uma mãe muito ausente. Olha a porra da repetição do padrão. E aí é o que eu falo sempre para os meus pacientes, falo aqui para vocês, alguém precisa parar essa porra. Quem vai parar? Se não, a avó estava emaranhada, a filha estava emaranhada, a neta estava emaranhada. Caramba, quando que vai liberar o filho para o mundo? Mães curadas curam filhos. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas que não estão curadas, que estão na sua ferida, ferem outras pessoas. Seja com julgamento, seja com postura, seja com palavras. Pai e mãe são essenciais na vida, mas a mulher é mais. Na divisão das tarefas, na responsabilidade é 50-50. Mas eu não diria nem que isso é uma responsabilidade, isso é um dom, cara. Isso é uma coisa mágica, é uma coisa divina. A mulher colocar 9 meses, um filho que sai do tamanho de uma bactéria, cara, e vem crescendo, e em 9 meses tem 50 centímetros dentro da barriga da mulher. Se olhassem para essa questão, se olhassem para o feminino mesmo, o mundo poderia ser melhor. O mundo pode ser melhor através também disso que nós estamos falando. Tá certo? Se fizer sentido, vai curtindo aí, gente. Então, o que acontece quando a gente exige algo da nossa mãe? Será que a gente se coloca, quando a gente está exigindo da nossa mãe, a gente se coloca para receber tudo que a vida tem para nos dar? Exigindo que ela traga realizações para nós, ao invés de construir e conquistar? Nessa postura, como crianças, a gente tem pouquíssimas chances de amadurecer e vivenciar a plenitude da vida.
Plenitude não significa calmaria, não significa beleza. Plenitude significa usufruir de tudo que o universo nos traz e tudo que a gente cria e cocria nessa vida. Nessa postura, a gente tem pouquíssima chance de crescer quando a gente está exigindo algo demais da nossa mãe. E podemos também perceber que nessa postura nós estamos indisponíveis para receber o que a nossa mãe tem a oferecer. Quando você está exigindo demais, você quer que a sua mãe seja do jeito que você é. Quando você está exigindo demais, você quer que a sua mãe seja do jeito que você quer. Tem um documentário do Anthony Robbins, que eu já assisti sei lá quantas vezes, cara, umas 20, fácil. Que ele fala, num determinado momento, que a mãe dele surrou muito ele, que a mãe dele bateu muito nele, foi muito dura com ele. Mas que ele se orgulha muito disso, porque se a mãe dele não tivesse sido como ela foi, ele não seria o cara do qual ele se orgulha ser. Olha que frase forte. Ele fala, se minha mãe fosse do jeito que eu queria que ela fosse, eu não teria orgulho do homem que eu me tornei. Olha que importante isso quando a gente sai do julgamento, tá? E lembrando que uma vez que você começa a exigir demais da sua mãe, dificilmente você vai aceitar o mundo. E não aceitar o mundo é não aceitar um monte de coisa. É não conseguir se relacionar com as pessoas. É ir atrás de doce o tempo todo, porque a doçura da vida vem através da mãe. É a pessoa viciada em doce. É a pessoa que em determinado momento da vida, no momento de carência, pega doce horrorosamente. Pode ser um indício de que alguma ligação com essa mãe precisa ser feita de novo. E tem uma frase do Hellinger que eu anotei aqui, que diz assim: alguns filhos são incapazes de receber, pois estão ocupados demais exigindo. Então, quanto mais você exige, mais é difícil para você compreender a forma que sua mãe aceita você, a forma que sua mãe te ama. Independente se sua mãe te surrou, independente se sua mãe te abandonou, existe amor nessa relação de mãe para filho. Sempre. Pode ser um amor diferente do que você conhece, mas sempre tem. Antes de eu mudar de assunto aqui, deixa eu responder aqui, ó. Margarida disse: Everton, isso se aplica com o parceiro também? Quando as atitudes dele não dá para entender? Até dá. Mas quando a gente fala de parceiro, é uma pessoa que agregou a sua vida. Quando a gente fala de mãe, é uma pessoa que deu a vida a você. Então negar o parceiro pode emaranhar um pouco. Agora negar a mãe é negar a vida, tá? Sendo mulher, me sinto sobrecarregada, ainda mais depois de tornar mãe. Talvez aí precise de um diálogo com alguém um parceiro, ou quem ajuda você, ou se é que ajuda, tá? A Fernanda tá aí para ajudar vocês nessas questões de comunicação aí, se tiver difícil. Ninguém nasce do útero errado. Olha, gostei dessa frase, Vanessa. A Letícia disse: hoje penso assim sobre minha mãe e só nós sabemos o quanto essa mãe já foi trabalhada, né, Letícia? Nicole disse: faz muito sentido isso para mim. Valdinéia disse: como posso ajudar a minha mãe e não se sentir um peso? Ela está doente dependendo de mim e da minha irmã. Olha, essa é uma questão bem extraordinária, Valdinéia. Porque assim, não significa que a gente vai abandonar nossa mãe. Ah, minha mãe precisa de ajuda e que se dane ela. O Tom falou na live que eu não posso emaranhar com a minha mãe, então ela que se vire sozinha. Não é bem por aí, tá bom? Retribuir um cuidado, revezar com a sua irmã o cuidado da sua mãe porque ela está doente, é uma condição diferente de um dia a dia. É óbvio que, é claro que não é fácil você cuidar de pessoas. Não é fácil você entregar toda a sua energia para cuidar. Talvez a sua mãe seja uma pessoa difícil também. Mas como pode ficar mais leve? Há maneiras de fazer isso. Há maneiras disso se tornar mais leve, tá bom? Fala comigo depois por inbox que talvez eu consiga te ajudar. Machuchos, ela tá aí, gente. Olha só, quando me tornei mãe, passei a entender muitas coisas no meu relacionamento com a minha mãe. Essa foi uma das coisas que falaram aqui, ó, na minha caixinha. Olha só, quantas mensagens.
Eu falei, falem sobre a mãe. Uma disse aqui, bom dia, não consigo pensar em viver sem minha mãe. Só de pensar já entra em pânico. A outra pessoa disse, eu só entendi o valor da minha depois que tive meu filho. É difícil mesmo a gente achar como é que ser mãe ou pai sem ter de fato um filho, tá? A gente vai falar disso. Outra pessoa disse, eu não sinto nada pela minha mãe. Nem sentimento ruim, nem bom. Não sinto falta. Isso não significa que você é uma filha ingrata. Talvez você está preenchida com a sua mãe e pode seguir seu caminho, tá? Minha mãe tinha dores de ouvidos durante todo o inverno e eu também tenho. Olha uma lealdade aí, tá? A outra pessoa disse aqui, você só entende quando se torna uma. E um outro recado aqui é, eu acho o maior presente ser mãe. Melhor coisa da vida, um grande privilégio. E a pessoa que disse isso daqui tem todas as razões para falar isso, porque veio de uma adoção. A mãe faleceu quando era pequena, acho que tampouco conheceu o pai. Então, olha como é olhar para o todo, né? Independente de onde nasceu, com situação de não conheci meu pai, fui adotada, minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. A vida pode mudar, você pode evoluir, tá legal? Bacana. Vamos falar sobre as mães difíceis agora. Eu fiz uma parte aqui escrita sobre as mães difíceis. Como eu falei no começo, as nossas mães são mulheres comuns, com dificuldades e com seus aprendizados também. Assim como nós, assim como nós temos as nossas questões que nos desafiam, como eu disse ainda há pouco, elas também têm as delas. E muitas vezes a gente não aceita. Por quê? Porque a gente fala, minha mãe é uma pessoa muito difícil. E aí eu vou repetir algo que eu já falei aqui. Nossa, minha mãe é difícil demais. Nossa, minha mãe, nossa, pelo amor de Deus, ô mulher difícil. Ah, você é o alecrim dourado do campo. Vocês são campos de lavanda de louveira, é isso? Take it easy, vai devagar. Talvez também você não seja o que minha mãe sempre diz é flor que se cheire, tá? Então, dá uma segurada. Denise falou, Natália falou, essa é a minha. Nath, sua mãe é um caso sério. Para alguns filhos é muito pesado ter uma mãe difícil. E como isso pode ser difícil de lidar, tá bom? Taline, seja bem-vinda. Então, o meu conselho para você, a minha sugestão para você, se é que eu sou um cara de dar conselhos, mas a minha sugestão para você é se liberte do julgamento e olhe para o seu pai e a sua mãe com o amor que você pode dar. Eu tive um aluno de reprogramação biológica que ele me ensinou muito. Ele chama Egídio, tá? E ele disse assim, Tom, eu sei dos meus emaranhados com meu pai. E isso ele sempre expõe, né? Eu sei dos meus emaranhados com meu pai. Mas, cara, eu faço um movimento de honra com ele. Eu falei, como é que você faz isso? Aí ele falou, eu sei que eu aguento entre 5 e 10 minutos com meu pai, antes de começar a julgá-lo excessivamente. Isso serve para as mães também, só que no caso dele é pai. Eu falei, tá, então o que você faz? Ele falou, às vezes eu chamo meu pai para tomar um café, e esse café dura entre 5 e 10 minutos. Porque depois disso ele já começa a trazer muitos problemas, e aí é difícil para mim. Mas eu quero manter aquela boa relação com meu pai, e eu consigo fazer isso em 10 minutos. Eu falei, cara, se são 10 minutos que você consegue dar pro seu pai, desses 10 minutos é extremamente valioso. E você me ensinou muito, falei para ele. Talvez você não consiga conviver com a sua mãe. E quantos de nós, quantos de vocês não tiveram um relacionamento melhorado com a própria mãe depois que casou, depois que teve filho, depois que saiu da casa da sua mãe? Depois que você saiu da casa da sua mãe. E eu vi hoje, antes de eu continuar falando aqui sobre as mães difíceis, uma postagem da minha irmã, Tatiane, que ela colocou assim, ó, nos stories, uma frase de um cara que eu não conheço, que diz assim, se os seus pais estão pagando qualquer parte de suas contas e você tem mais de 22 anos e fala mal deles pelas costas por não te ajudar, você precisa repensar a sua perspectiva de vida. Para mim fez muito sentido isso, tá? Não sei se para vocês também. Pessoal, ainda que seja difícil
olhar para os nossos pais com carinho, às vezes digam sim, repitam a palavra sim em pensamento para eles, tentando enxergar neles aquilo que eles podem nos oferecer. Nem tudo é tão bom, nem tudo é tão ruim. Não deixe que as coisas que você julga ruim ou que não atendem à sua necessidade transpassarem aquilo que você enxerga de bom na sua mãe, aquilo que você vê de virtude nela. A gente tem essa tendência a generalizar as coisas. A pessoa faz milhares de coisas para você boas durante a vida e aí tem uma que não é bacana e a partir daí a pessoa vira o demônio, o Lúcifer. Então cuidado, porque isso pode trazer grandes emaranhamentos para você. E no final eu vou falar quais são esses emaranhamentos principais, tá bom? Por que dizer sim para os nossos pais? No caso, para nossa mãe principalmente. Porque eles permitiram que a vida chegasse até nós. Como eu falei ainda há pouco, se não fosse pela decisão do sim deles, seja o sim do sim, filho, eu te quero, sim, filho, eu te desejo, sim, filho, você não veio numa hora esperada, mas eu digo sim para você. Filho, eu pensei em abortar você, mas eu desisti no meio do caminho. Isso é dizer sim para a vida. Então eu atendo uma caralhada de gente, e não é pouca não, gente, é muita gente que chega no meu consultório e fala assim: a minha mãe tentou me abortar, a minha mãe não me desejou, a minha mãe não me quis, foi até em clínica, tomou remédio para tentar me abortar e não conseguiu. E a pessoa carrega isso com uma dor pro resto da vida. E se ancora nisso para julgar a própria mãe, como se fosse uma desculpa para poder atacar a própria mãe. Sua mãe falou não para você muitas vezes. Talvez você que tenha sido atentado, sua mãe tentou te abortar. Talvez ela tenha falado não. Mas quantos sim depois disso a sua mãe te disse? Quantos sim a sua mãe falou querendo falar não para você? Sim, filho, eu fico acordado por você. Sim, filho, eu limpo você. Sim, filho, eu faço isso por você também. Então cuidado com esses nãos que vocês dão para a mãe de vocês, porque possivelmente houve mais sim do que não. Tem criança hoje em dia que não consegue ouvir um não. Não aceita mais o não. Tem gente ensinando que não tem que usar a palavra não para a criança. Aí, sabe o que vai acontecer? Essa criança vai crescer e o mundo vai dizer vários, centenas de não para o seu filho. E aí você não ensinou o que é o não para ele. Seu filho não tem limite. Aí o que acontece? Ele se frustra. Aí aos 13 anos está se cortando. Aos 15 anos quer se matar. Aos 16 anos está usando droga. Não é só por isso, mas estamos falando sobre o não. Cuidado com o não que você escuta da sua mãe e acha que isso é o fim do mundo. A sua mãe disse muito mais sim para você do que não. Na maioria dos casos, pessoal, a dor existe não porque não houve amor da mãe para o filho, mas porque ele não veio na medida que você queria, na forminha que você queria, do jeito que você queria. Ah, e a minha mãe nunca disse eu te amo, filho. Mas sua mãe enche seu armário de roupa limpa. Sua mãe deixa sua roupa arrumada, faz a sua comida, deixa sua casa arrumada, sua cama arrumada, faz o alimento que você gosta quando você pede. Isso não é mais sim do que não? Para refletir aí. Talvez você está querendo só de um jeito e não está vindo, tá certo? Vamos falar agora sobre as mães de coração. Nós estamos terminando já. A gente só pode dar aquilo que a gente recebe. Então não queira exigir da sua mãe algo que ela não teve. Não queira exigir da sua mãe uma educação, por mais que o mundo muda,
quando na raiz dela foi assim que ela aprendeu. Então cuidado, porque isso pode emaranhar. E quando a gente fala de emaranhamentos, eu vou falar agora já. Quais são os sinais que as pessoas chegam no consultório e que você muitas vezes identifica que ela está julgando a própria mãe? Quando, por exemplo, a sua mãe segurou uma traição do seu pai, quando muitas vezes a sua mãe segurou abusos morais ou físicos do seu pai para tentar salvar vocês. Porque na visão dela, ela acreditava que era a melhor maneira de vocês crescerem com um lar. Isso pode emaranhar muito na vida adulta. Mas, como eu disse, se é na vida adulta, você faz o que você quiser. Você pode ser livre. Se você está falando de vida adulta é diferente do filhote que recebe as coisas na boca. Tudo mastigadinho. Vida adulta é você assumir as responsabilidades de uma vida adulta. Assumir a responsabilidade das ações de um adulto. E não querer da sua mãe aquilo que ela não pode te dar. Será que você não está sendo um ingrato nessa hora? De exigir algo dela que ela nunca teve? Então, muito cuidado. Quando a pessoa tem dificuldade de escolher a profissão, quando a pessoa tem dificuldade em parar em algum emprego, quando a pessoa pula de galho em galho, muda o tempo inteiro, está num lugar, está no outro, está num estado, é engenheiro, agora quer fazer design de sobrancelha, agora quer fazer palmilha, agora quer fazer comida, está sempre mudando, dificuldade de se encontrar. Não tem problema nenhum mudar. Tem problema quando você não consegue se encontrar e você sofre com isso. Como eu disse, não tem problema nenhum mudar. Agora, se você sofre com isso, talvez vale dar um olhar. E na questão física, eu respondi para um amigo meu hoje. Ele falou: Tom, eu estou com uma fascite plantar, uma inflamação na sola do pé. O que isso significa na sua visão da reprogramação? Falei: olha, cara, pode indicar que você está se curando de uma fase de muita instabilidade, então agora você está retomando a sua estabilidade. Pode indicar também que você está refazendo as suas raízes. Está refazendo as suas raízes com quem te deu raiz. E a primeira raiz que nós temos é a nossa mãe. Ele falou: caraca, velho, faz muito sentido. É isso, Tom? Então meu corpo está curando? Eu falei: deixa curar. Se piorar demais, você me chama e a gente faz uma consulta. Beleza? Então, o sucesso está muito na situação da mãe. A escolha da profissão está na questão da mãe. A maneira como você trabalha e lida com as pessoas, o carinho, a afetividade, está com a mãe, está com o feminino. Então, essas questões, se te incomodam, procura ajuda. Procura um reprogramador, entre em contato, manda mensagem. São questões que quando a pessoa chega e fala assim: Tom, eu tenho problema de encontrar minha profissão, eu não sei o que eu quero. A primeira suspeita, não é que eu bato o martelo, mas a primeira suspeita é: pode ter um emaranhado com essa mãe. Vamos ver se é ela com a mãe dela ou se são as mulheres desse sistema. E a gente investiga na consulta, tá? Falando sobre as mamães aí adotivas, eu não sei se tem alguma aí. Se tiver, pessoal, se manifeste. Ou se você conhece alguém muito próximo, se manifeste, manda uma mãozinha aí. São lindos movimentos de humanidade, tá? A de acolher e nutrir filhos quando os pais biológicos destes filhos, por algum motivo, não puderam permanecer no papel de pais, tá? É um movimento muito lindo a adoção, tá? E ele fica mais lindo ainda quando todas as pessoas são incluídas, todas as pessoas têm um lugar de pertencimento. Cada mãe adotiva que estende aos seus filhos o cuidado e o carinho que ela tem disponível, tudo que ela tem para dar, e dessa forma permite que um novo vínculo exista, mesmo que seja adotivo. E se internamente essas mães se mostrarem capazes dentro do coração delas de que reconhecer também os pais biológicos desses filhos que elas estão criando, que elas adotaram, essa criança ou esse adulto, ele conseguirá encontrar a gratidão verdadeira
e o caminho pelo cuidado que recebe daqueles que o criaram no lugar daqueles dos seus pais de origem. O que eu quero dizer com isso? Quando você adota um filho e você honra a vida dos pais biológicos desses filhos, tudo tem o seu espaço. Você tem o seu coração preenchido porque talvez você não pode ter filhas. Você não pode ter filhos. Então, se você não pode ter filhos, qual é o motivo de você não incluir que seja aquela mãe prostituta, que seja aquela mãe drogada, que vive na Cracolândia? Mas você que não pode ter filhos, grava muito bem isso, você que não pode ter filhos, é por causa dessa mãe prostituta, vagabunda, cracuda, que você realizou o seu sonho. É por causa disso, é porque alguém não estava disponível para um filho que você agora tem o direito e a alegria e a plenitude de ter um filho para criar e falar: eu sou mãe. Todos com o seu lugar, todos com o seu pertencimento, tá? Eu quero ler um texto para finalizar aqui, de uma amiga minha que mandou, que ela está aí na live. Eu pedi para ela, se ela podia mandar um texto para mim, que ela disse que seria pancada hoje. Presta atenção. Há 13 anos assumi a homossexualidade para minha mãe. Naquela oportunidade ela disse que preferia uma filha prostituta ou drogada do que ter dado à luz a uma pessoa como eu, uma aberração. Desde então ela não atendia as minhas ligações, não me recebia quando a procurava e, num primeiro momento, tive depressão. Fiz uso de medicamentos e queria encontrá-la de qualquer maneira, para mostrá-la que eu era bem-sucedida, que eu havia me formado na faculdade, me provar de fato. E por fim, mostrá-la que, independente de orientação sexual, eu era uma boa pessoa. E ela coloca isso entre aspas. Depois de muitas terapias, reprogramação biológica, constelações familiares e, sobretudo, muita força de vontade, fui percebendo que eu já não tinha mais a necessidade de mostrar para ela quem eu era. Eu fui tomando a minha individualidade e amadurecendo. Há um ano, pude encontrá-la e percebi o quanto foi importante eu ter amadurecido para que esse encontro acontecesse. Já não tinha mais a necessidade de mostrar quem eu me tornei e, acima de tudo, respeitei a opinião dela de evitarmos o convívio, por ela ser catequista da igreja e pensarem, entre aspas, que ela não foi uma boa mãe. Isso me leva à reflexão do quanto nos escondemos atrás de alguns padrões e religiões a fim de justificarmos nossas ações. Além disso, pude com muito amor compreender a dor e a frustração dela, mas deixar com ela o conteúdo que é somente dela. Não é sobre como a minha mãe deveria agir, sobre os julgamentos que poderíamos ter com relação aos posicionamentos dela, e sim sobre se comprometer com a maturidade que tenho, de que eu não sou a Mulher Maravilha para salvar alguém. Dela eu recebi a vida e isso é tudo. Dela eu tenho 50% do que sou. E com autonomia, escolho fazer um pouquinho diferente. Porque quando entendi a importância disso, entendi o que de fato é viver. Cara, eu li esse texto aqui, eu até me emocionei, porque eu conheço a história dessa menina. É animal. Essa pessoa já falou para vocês aqui, essa pessoa já esteve em vídeos meus. E a luz, a clareza que ela tem de tudo isso, faz com que ela seja grandiosa e consiga escrever um texto nesse nível. Tá? E é isso. Fez sentido para vocês, gente? Vocês conhecem alguém que passou por isso? Eu queria dizer para vocês que o tema mãe também é muito abordado na nossa formação de reprogramação biológica, que começa em junho. Estaremos presencialmente ou online. De qualquer forma, a gente vai se reunir. A turma já está aberta. A turma está rolando. E se você quiser trabalhar os seus conflitos, se você quiser trabalhar os seus emaranhados, entender muito mais sobre isso, se você quiser ter isso como trabalho, como fonte de renda e fonte de inspiração para as pessoas, você é convidado meu. Entra no meu site, entra no meu link da bio, manda mensagem para mim se você tiver interesse, porque eu tenho certeza que a jornada é transformadora. A gente não fala isso da boca para fora, a gente sabe que dá, tá bom? E a frase que eu termino hoje, além da frase do Hellinger, que eu falei lá no começo,
que é a vida... Cadê? Porra, cadê a frase? Aqui, ó. Nossa mãe acertou e irá acertar ainda muitas vezes, mas também errou e poderá errar muito mais. Saiba olhar o que ela tem de bom. A vida é mais sim do que o não que sua mãe te deu. Tá certo? Frase final que eu sempre termino é: alguém precisa parar essa porra. Se não for você a parar o movimento de emaranhado que tem com a sua mãe, seu filho poderá puxar isso pra ele, e aí ele vai ter problema com você. E se não for seu filho, vai ser o seu neto, e assim alguém precisa parar essa porra. Tá bom, gente? Esse era o meu recado pra vocês. Falei aqui 45 minutos. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Falar de novo pra vocês que esse vídeo vai estar no YouTube, esse vídeo vai estar aqui por 24 horas, esse vídeo vai estar no meu grupo de Telegram. Se você não faz parte do grupo, entra no meu link da bio, faz a sua entrada lá, que muitos conteúdos também são compartilhados lá, tá legal? Muito obrigado a todos vocês por mais essa noite. Eu volto na semana que vem para falar um pouco mais. Giovana, fala Giovana, pô, que bom que você tava aí, cara, fiquei feliz. Obrigadão pela sua presença aí, Betina, Kelly, Nicole, Machuchos, Jamile, Cacau, Karine, todos vocês que estão aqui, Gildesa, Cafigueira, Vanessa, Tami, Carol Capel, diretamente da Polônia. Muito obrigado, pessoal. Sou muito feliz por terem vocês aqui. Qualquer maiores informações que vocês precisarem, eu também tenho feito atendimentos online, seja de constelação familiar ou de reprogramação biológica, com desconto especial. Tem um desconto especial para você que está aqui nessa live. Então, se você quiser saber, me manda uma mensagem que a gente vai trabalhar as suas questões para que nós possamos evoluir cada vez mais. Se eu não falar com vocês, feliz Dia das Mães a todos vocês, as mães que de fato têm filhos, as mães que são filhos que têm os seus filhos pet. A vocês, mãe que é mãe dos amigos dos outros, para você que é mãe de primo, de sobrinho, mãe de afilhado, para você que tem essa essência materna, que isso sempre continue acontecendo. Lembrando sempre, pessoal, mulher é o centro do universo. Vocês têm a possibilidade de continuar a nossa evolução. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos vocês. Eu vou falar um pouquinho mais lá no grupo de Telegram. Valeu? Grande abraço, pessoal. Até mais.